Como é habitual, às segundas-feiras falamos com Marta Gaudêncio, advogada da Pedro Raposo e Associados. Marta, bom dia. Bom dia. Vamos falar das notificações do IUC 2008. Como é que se deve reagir quando uma notificação destas nos chega à casa? Bom, vamos falar disso e de facto não vamos falar do orçamento esta semana porque ainda há muita coisa a discutir, mas notificações para pagamento do IUC de 2008 ou pelo menos para exercer a audição prévia do IUC têm vindo a chegar, enfim, imensas à casa dos contribuintes. Normalmente vem primeiro a notificação para a audição prévia. O que é preciso fazer? É preciso, no prazo de 10 dias, normalmente é o prazo que é concedido, explicar, enfim, se é devido ou não é devido o imposto. Obviamente que se a pessoa se esqueceu de pagar, o melhor a fazer é ir pagar e pronto. Mas muitas vezes aconteceram coisas como as pessoas venderam o carro sofreu um acidente e foi para a sucata, ou entretanto foi abatido ao abrigo daqueles programas que houve de benefício fiscal. Portanto, se houver uma destas situações, a pessoa vai ter de exercer o direito de audição prévia e explicar o que é que se passou. Portanto, dizer, eu vendi o carro, o problema é que normalmente ninguém tem contrato. Portanto, terá de demonstrar através de uma transferência bancária ou através de um outro meio que vendeu o carro efetivamente. Ou então, para que isto não volte a acontecer, porque se alguém vendeu o carro em 2008 e o novo proprietário não foi fazer o registro, provavelmente não irá fazer nunca mais e se calhar até já vendeu o carro entretanto e não voltou a fazer o registro. Pode ser o próprio a ir à Conservatória do Registro Automóvel e tentar ou alterar o registro com coima ou pedir a apreensão do veículo porque ele anda a circular no nome de um titular que não é o verdadeiro. Problema, se não tiver como demonstrar que efetivamente o veículo já não é seu ou já não circula em seu nome, vai ter de pagar o imposto. Imposto, juros e coima. Portanto, como foi algo que começou a suceder muito nas últimas 2 semanas, diria, as pessoas devem estar atentas, até porque acontece para 2008 agora, porque está a chegar ao fim do prazo de caducidade. Portanto, é o limite que a Administração Fiscal tem para cobrar este imposto. Mas depois vai suceder igual para o ano em relação a 2009 e por aí fora. Portanto, convém que quem vendeu um carro ou quem deixou de circular com aquele carro enfim, há algum tempo que se certifique que o registro foi alterado e se não foi alterado e se o carro continua em seu nome, apesar de o ter vendido, convém que tome providências, porque senão vai continuar a pagar o imposto. Marta, e nos casos de esquecimento ou de falta de pagamento, as coimas são muito elevadas? As coimas normalmente variam para as pessoas singulares, entre 10% e metade do valor do imposto, e para as pessoas coletivas entre 20% e o valor do imposto em falta. Depois há uns mecanismos de redução de coima que às vezes podem ser aplicados, falaremos deles também, mas normalmente é este o valor das coimas. Marta, passamos ao segundo ponto desta intervenção, procedimentos de inspeção tributária. Este é um tema que também é muito atual porque, lá está, chegado o fim do ano, a maior parte dos impostos, o prazo de caducidade conta-se em termos de ano civil. E, portanto, chegado praticamente o fim do ano, a Administração Tributária, para poder ainda liquidar imposto de há 4 anos atrás, começa os procedimentos de inspeção tributária. E isto porquê? Porque quando começa o procedimento de inspeção tributária, suspende o prazo de caducidade. Portanto, neste momento, o ano de 2008, só podem ser emitidas liquidações de imposto até 31 de dezembro. Mas se eu hoje começar uma inspeção tributária, suspende-se o prazo e eu, afinal, vou poder verificar a situação e vou poder liquidar para o ano. Então, há imensas empresas que neste momento estão a ser notificadas para isso mesmo. O que é a inspeção tributária? É a Administração Tributária pretender ver, ou relativamente a algum imposto em especial, ou relativamente à atividade da empresa em geral, se foram cumpridas todas as regras, se foram liquidados todos os impostos, se há alguma situação em que se pagou menos do que se devia, se estão em ordem todos os documentos fiscais que as empresas devem ter, etc. Esta verificação pode ser feita ou pedindo elementos e, portanto, feita pela Administração Fiscal nos seus escritórios, ou pode ser feita na empresa. Aí os técnicos da inspeção deslocam-se à empresa e há um princípio de colaboração que implica que as empresas tenham de disponibilizar todos os seus elementos contabilísticos. O técnico da inspeção chega à empresa, normalmente avisam com alguma antecedência, aliás, têm de avisar com um mínimo de 5 dias de antecedência, chegam à empresa e é suposto terem um sítio onde possam estar tranquilamente a fazer o seu trabalho
e receber cópias de todos os documentos contabilísticos, todos os fecheiros informáticos, todos os documentos emitidos, recebidos, as declarações entregues, etc, etc. Portanto, tudo o que é elemento fiscal deve-lhes ser entregue para poderem verificar. E têm 6 meses para fazer isto. Depois, em determinadas circunstâncias, os prazos podem ser prorrogados por mais 3 meses e ainda mais 3. Mas, de facto, é natural que neste momento comecem a surgir muitas notificações para a inspeção tributária, porque fazendo isto neste momento, e é sabido que se faz, ganha-se tempo, no fundo a administração fiscal ganha tempo para poder ainda liquidar imposto para o ano. E por isso é que é preciso algum cuidado, porque nós sabemos que andamos sempre com 4 anos de atraso. Portanto, agora estamos a ver 2008, as operações deste ano só vão ser vistas daqui a 4 anos. Marta, por último, falamos de processos de contraordenação tributária. Há aqui alguns instrumentos que podemos conhecer como o pedido de redução da coima. Exatamente. Como eu estava a dizer há bocadinho, as coimas normalmente, há umas que são fixas, mas se tiverem a ver com um imposto que não foi entregue, normalmente variam entre 10% e 50% para as pessoas singulares e 20% e o valor do imposto para as pessoas coletivas. Se uma entidade verificar, por exemplo, que devia ter entregue uma declaração fiscal ontem e não entregou, tem, no prazo de 30 dias depois do cometimento da infração, pode ir ao Serviço de Finanças e autodenunciar-se, no fundo é assim que se chama, e dizer: eu esqueci-me de fazer esta entrega desta declaração, sei que há uma coima, venho pedir a redução. E aí é reduzida para 12,5% do mínimo legal, o que é uma grande diferença. Depois há uma outra fase entre os mais de 30 dias da prática da infração e o fim da inspeção tributária, ou melhor, o início da inspeção tributária, se houver, e aí a coima é reduzida para 25%, ou se no âmbito de uma inspeção tributária se verificar que de facto houve ali um atraso na entrega do imposto, durante o procedimento de inspeção tributária pode-se regularizar a situação e aí pedir uma redução para 75% do valor da coima. Atenção que em qualquer destes casos é preciso não só pagar a coima reduzida, mas também ter a situação regularizada. Não basta só pagar a coima e dizer: mas eu não vou pagar o imposto e os juros, tenho de pagar tudo. Enfim, depois finalmente há uma situação que é mais rara de ser aplicada, mas que também já foi aplicada, que é a dispensa de pagamento de coima ou a atenuação especial. Se de facto estamos a falar de uma declaração que não implica imposto a pagar, por exemplo, implica só a comunicação de dados para cruzamento pela administração fiscal, sei lá, a declaração anual, a informação empresarial simplificada. Se houver negligência do contribuinte e como não há prejuízo para o Estado, porque não havia imposto a liquidar, nesses casos pode-se requerer que não seja aplicada a coima. Nem sempre se consegue. A maior parte das vezes é aplicada uma coima, é pelo mínimo, mas continua a ser aplicada. Mas ainda assim é de tentar. Obrigada, Marta, pelos esclarecimentos aqui neste Primeira Hora. Até para a semana. Bom dia.